Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 14. Vamos deixar aberto. Já lá. A partir do versículo 25 nós vamos ler. 25. Terça-feira teremos oração, pastor? Terça-feira, oração na casa do pastor Valdineres, a partir das 19 horas. E domingo teremos culto ao Senhor. E sábado que vem, a partir das 17 horas, é dia 16, é isso? 16, 17 domingo, né? 16, teremos nosso louvorzão. Será a partir das 17 horas, 17 é a hora e 16 o dia, né? Teremos nosso louvorzão, a poder no nome de Jesus. E nós vamos declarar isso nesse sábado, que vocês venham motivados a declarar que há poder no nome de Jesus, e nós veremos esse nome poderoso agindo neste lugar, transformando vidas, quebrantando corações, mudando, forjando em nós um caráter de servos obedientes a um Deus que é todo poderoso. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera-se se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós estamos diante da Tua palavra agora, neste momento. E diante da Tua presença, que és um Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo do Senhor, que a Tua presença que é viva, venha falar aos nossos corações hoje. Que possamos ser moldados e forjados conforme o Seu caráter e a Sua vontade. Que possamos sair daqui como discípulos verdadeiros do Senhor, que conhece bem a Tua palavra. Deus, fala conosco, pois nós queremos Te ouvir nesta manhã. Em Teu nome santo, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Bom, nós estamos aqui diante de uma palavra aonde o Senhor, desde o começo do capítulo, Ele está fazendo um convite para que as pessoas se acheguem a Ele. Se você ler o capítulo 14 inteiro, você vai ver o Senhor Jesus convidando as pessoas para participar de um banquete, para participar de uma festa, para se reunir com Ele, para estar com Ele, né? E ali, em dados momentos, versículos anteriores aos que nós lemos agora, você vai ver ali as pessoas desprezando esse convite. Um fala: Senhor, avisa ele que eu não posso ir porque meu filho vai casar, eu tenho que ver os meus empreendimentos. Cada um vai dando uma desculpa para que não possa se achegar ao convite das bodas do Senhor. E hoje, neste mundo, o convite do Senhor tem sido feito dia após dia. Existem evangelistas que evangelizam nas praças, e você vê eles ali com
fervor e declarando a palavra do Senhor, e as pessoas estão ouvindo o convite para o banquete e estão rejeitando. Até mesmo vocês, quando falam do Senhor Jesus para alguma pessoa que vocês conhecem ou que acabaram de conhecer, e daí você fala do Senhor Jesus, você está fazendo um convite para esse banquete e as pessoas estão ali rejeitando o banquete, estão rejeitando o convite de andar na presença do Senhor, estão rejeitando o momento de viverem com o Senhor seu Deus, o Senhor seu Deus. E esse convite tem sido feito dia após dia. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver Deus apontando sempre, para o povo de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que Abraão? Abraão era um homem espetacular? Não, mas nós sabemos que ele era um homem que era submisso ao Senhor nosso Deus, e que das gerações que viriam após ele, viria um Senhor, que era Deus e Rei sobre todo Israel e sobre todo o mundo. E nesse Abraão que sabia e cria na promessa que viria um Messias, é em Jesus que todas as famílias são benditas na terra. E Abraão cria nisso, ele cria que no Messias que viria. Você vai ver a nação de Israel crendo dia após dia, os reis crendo: o Messias virá, o Senhor Todo-Poderoso virá. E eles se preparavam para esse dia. E quando o Messias chegou, ele fez o seu convite. Mas aquela geração estava adormecida, estava dormindo. O Senhor seu Deus se achegou a eles e eles não o reconheceram, porque eles não pensavam nas coisas de Deus, mas pensavam nas coisas terrenas. Você vai, quando o Messias chega, Jesus chega, Israel está querendo ser livre de Roma, está querendo ter o seu reino restaurado, todo o reino de Israel ali livre dos romanos. Eles queriam ser livres da escravidão, eles queriam ter as suas riquezas de volta todas para eles, porque eles não queriam mais pagar imposto para Roma. O Messias chegou no meio de uma geração que estava preocupada apenas consigo mesmo. E se passaram aí quase 2000 anos que o Messias chegou. Se passaram quase 2000 anos que Jesus chegou na terra. E nesses quase 2000 anos, ainda as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Ainda estão preocupadas com a sua própria vontade. Ainda estão preocupados se vai ter benefício para si. Ainda estão preocupadas a viverem neste mundo, obtendo todo o recurso para si mesmo. E você vai ver Jesus dizendo assim, a partir do versículo 25 que nós lemos, você vai ver o texto dizendo assim, uma grande multidão ia seguindo, acompanhando Jesus, e este, se voltando para ela, disse: se alguém vem a mim. Você vê ali uma multidão seguindo a Jesus, e Jesus se volta para essa multidão, porque aqui você vai ouvir a palavra discípulos mais de uma vez. Uma multidão, ela não é discípula de Jesus, mas alguns que estavam inseridos na multidão eram os seus discípulos. Mas as pessoas estavam seguindo como se todos fossem discípulos de Jesus. Eu estou seguindo o caminho por onde Jesus está passando, por onde o Mestre está passando. Mas não estava tendo a mesma conduta que o seu Mestre estava tendo. E discípulos são aqueles que olham para o seu Mestre e fazem tudo o que ele faz. Você vai ver Jesus no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17 e no versículo 19. Deixa eu abrir aqui. João capítulo 5.
Versículo 17 diz assim: Jesus lhes disse: o meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. 19 diz: em verdade lhes digo que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Jesus está dizendo aqui, nesse momento, que ele faz o que ele vê o Pai fazer. Ele age conforme o Pai age. E os discípulos de Jesus, eles estavam olhando para o seu mestre, estavam seguindo o seu mestre, e eles tinham que fazer o que o seu mestre diz. E hoje se passaram quase 2000 anos e nós somos os novos discípulos do Senhor, somos a nova remessa do Senhor aqui nessa terra. E nós temos que olhar para Jesus e ver como ele andou, como ele se comportou, a maneira dele falar, e devemos andar segundo os seus passos, porque um dia Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E essa palavra serve para mim e para você nesses dias. Quem quer ser amigo de Deus, quem quer ser amigo do Messias, quem quer ser amigo do seu Senhor e Mestre, é aquele que faz o que ele manda. A Rosana disse assim: nós amamos os seus mandamentos. Amamos os seus mandamentos. E essa tem que ser uma verdade dos discípulos de Jesus. Na sua jornada, mesmo que uma multidão esteja falando: nós amamos Jesus, nós estamos seguindo Jesus, os verdadeiros discípulos não vai ser aqueles que estão falando, gritando: nós te amamos, Jesus. Mas os verdadeiros discípulos vão ser aqueles que, além de dizer que nós te amamos, ele cumpre todos os mandamentos do Senhor. Um verdadeiro discípulo vai ser aquele que vai meditar na palavra do Senhor e vai se envolver nela e vai falar assim: eu não posso me mover se não for segundo a palavra do meu Senhor. Eu não posso agir se não for da maneira que ele disse que eu devo me comportar. Porque hoje, nessa geração, você vai ver uma multidão que segue a Jesus. E olha, nas redes sociais, eu saí das redes sociais esse mês, assim, em alguns momentos, mas você vai ver em toda a rede social várias pessoas dizendo: Deus é minha base, Deus é o meu Senhor, Deus é meu tudo. Sem Deus eu não sei o que fazer, sem Deus eu não sei como viver. E daí se você entrar no perfil dessa pessoa que falou que Deus é sua base, que Deus é tudo, que Ele é tudo que Ele precisa, daí você vai encontrar ali um perfil de uma pessoa que não se importa com Deus, que não busca a face de Deus. O mesmo Deus que é a sua base, que é a sua fortaleza, que é a sua segurança. Você vai ver nos vídeos a pessoa amaldiçoando alguém. Você vai ver nos vídeos não, você vai ver nas declarações dela amaldiçoando, xingando. Você vai ver nas declarações dela ali dizendo que Deus não é importante porque ela não entendeu a mensagem de fato. Jesus, ele olha para aquela multidão e fala: se vocês querem me seguir, se vocês estão andando comigo agora e estão olhando para mim e querem seguir os meus passos, ele vai dizer: aquele que amar, aquele que ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E você vê as pessoas hoje dentro da igreja, não é só em rede social, mas dentro das igrejas e dentro da igreja do Senhor, pessoas que vêm até Jesus e dizem que amam Jesus, mas amam aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Porque o evangelho que ele está absorvendo é: Deus tem que fazer algo na minha vida. Eu entrei para a igreja porque Deus tem que curar a minha doença. Eu amo Jesus porque eu sei que Ele pode trazer a bênção que eu preciso, que outro lugar não pode dar. Mas ele olha somente para Deus e vai falar: Senhor, cadê a minha bênção? Tem aquele corinho de fogo, né, que segura o anjo. Como que é? Jacó segurou o anjo, né? Daí ele não deixou subir. E as pessoas vêm para Jesus
e elas seguram a sua própria vida e falam: Senhor Jesus, se eu não for abençoado, se eu não for transformado. Mas a bênção não é transformar o caráter. A bênção não é mudar a vida para o estilo de vida que Jesus tinha. A bênção não é viver um homem de oração. A bênção não é viver uma mulher de oração, uma mulher que busca o Senhor. A bênção não é ser uma pessoa que vai se submeter à presença de Deus com jejuns. A bênção não é uma pessoa que vai submeter à palavra de Deus e falar: eu vou agir segundo a tua palavra. Mas a bênção que a pessoa vem querendo segurar Jesus e falar: eu não vou deixar o Senhor. Se o Senhor não me der o carro, se o Senhor não me der a casa que eu tanto quero, se o Senhor não me abençoar com um serviço que eu vou ganhar X valor, então o Senhor não me serve. As pessoas estão como aquela multidão, vindo ao Senhor querendo algo para si, algo para satisfazer a sua vontade aqui nessa terra. E Jesus, em determinado momento, vai dizer assim: olha, vocês não devem amontoar tesouros aqui na terra, mas devem amontoar tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói. O seu coração não tem que estar nas coisas terrenas, porque tudo isso é transitório e passageiro. Quando ele envia os seus discípulos, aqueles que eram discípulos de verdade, você vai ver nos evangelhos que uma hora ele enviou os 12 e uma hora ele enviou 72 discípulos ali. Aqueles que eram discípulos de verdade, ele falou assim: olha, vocês não vão carregar com vocês nada além de mais de uma bolsa e uma capa. Acho que nem a bolsa ele fala para carregar, eu tenho que lembrar agora aqui. Se alguém achar aí a passagem, né? Ele fala assim: vocês não vão carregar muita coisa, só o necessário para a jornada. E você vai entrar numa cidade, e a casa que te receber, você vai dizer: a paz esteja convosco. E se aquela casa te receber, e você declarar a paz do Senhor reinará sobre aquele lugar. E você vai ministrar do evangelho naquela região, o evangelho do reino. Mas ele diz: se não te receberem, que vocês sacudam o pó dos pés, né, sobre aquela cidade que não receberam. E daí você vê aqueles discípulos que foram com o mínimo necessário para chegar até lá. É o lugar que eles foram evangelizar. Eles voltam: Senhor, no teu nome nós fizemos isso. No teu nome nós expulsamos demônios, oramos pelos enfermos, eles foram curados. No teu nome. Homens que não buscaram recursos dessa terra para seguir a Cristo, mas buscaram os recursos que vêm do céu, amontoaram tesouros nos céus, vidas foram resgatadas por causa desses discípulos que foram anunciar o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz nesses mesmos textos em que eles enviam os discípulos, diz assim, que depois que eles passaram por lá, o Senhor Jesus ainda iria passar. E eles foram ali fazendo o quê? Anunciando o evangelho e pregando: o reino dos céus é chegado a vós. E os discípulos do Senhor, aqueles que são verdadeiramente discípulos no meio de uma multidão, como nós vivemos hoje, o mundo é bilhões de pessoas, e você é o discípulo do Senhor no meio desses bilhões de pessoas. Você e eu vamos fazer o que o Senhor manda. O recurso que nós temos é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a palavra do Senhor diz que se nós não sabemos o que fazer, o Espírito Santo, Ele nos dirá tudo o que devemos dizer. E a mesma palavra do Senhor no livro de João vai dizer assim: e o Espírito Santo, o outro ele diz assim, e o conselheiro, o Espírito da verdade, ele vos fará lembrar das palavras de Jesus. E os discípulos do Senhor são aqueles que amam mais o Senhor do que a sua própria vida. E isso está fora de moda hoje em dia. Amar a Deus mais do que a sua própria vida. Você vai olhar na Bíblia, na palavra do Senhor, homens que amaram a Deus mais do que a sua própria vida. Um dia o Senhor disse para um homem chamado Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E esse homem, diz a palavra do Senhor, que de pronto pegou suas coisas e foi para um lugar que ele não conhecia, ouvindo uma voz que ele não tinha escutado até aquele momento, e se rendeu a essa voz e seguiu na presença desse Deus. Foi um homem que
não olhou para a sua própria vida, mas ouviu a voz do Deus Altíssimo e seguiu conforme a sua vontade. Você vai ver reis que vieram de plena idolatria dos seus pais e se tornaram homens de Deus ali, que não se desviaram do caminho do Senhor. Você vai ver o rei Ezequias, que tinha, se você ler a história do pai dele, eu não lembro o nome agora, me fugiu. Se você ler a história antes ali em Crônicas, perto do capítulo 29, 30, 31, você vai ver a história do rei Ezequias. Você vai ver que o pai dele foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Mas Ezequias, ele ouviu a voz do Senhor e andou segundo o caminho do Senhor. E ele restaurou a Páscoa que há tempos não se celebrava no meio de Judá. E ele serviu ao Senhor. Você vai ver um rei jovenzinho que começou ali, chamado Josias, que é um rei de uma promessa que Deus tinha feito ali no reino de Israel, que viria um rei chamado Josias. E esse menino começa a reinar com 8 anos de idade. E ele buscou a face do Senhor e teve a presença do Senhor como mais preciosa sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que ele, aquilo que Ezequias tinha parado, ele restaurou ainda mais e destruiu os altares idólatras. E ele buscou ao Senhor de todo o coração e entregou a sua vida. Você vai ver outros reis, o rei Asa, diz a palavra do Senhor que ele buscou ao Senhor de todo o coração, e o Senhor diz que ele deu paz para o governo dele. Não houve guerras durante a maior parte do seu governo, porque ele entendeu que a presença de Deus era mais preciosa do que a sua própria vontade. Josafá, no meio do vale, ele entendeu que a presença de Deus era mais preciosa. Então ali ele não pensou, como eu vou vencer os meus inimigos? Senão ele disse, vamos buscar a face. E ele diz em sua oração, Senhor, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão em ti. Esses são os discípulos do Senhor antes do Messias chegar, homens que dedicaram as suas vidas buscando ao Senhor. E existem tantos outros. Se nós lermos lá o livro de Hebreus, acho que o capítulo 11, você vai ver uma galeria de homens que buscaram ao Senhor e estavam rumando para a terra celestial, porque não tiveram a sua vida por preciosa, mas antes a palavra do Senhor, a presença do Senhor e o testemunho que o Senhor disse que um dia o Messias viria. E daí você olha agora para o Novo Testamento, homens que buscaram o Senhor e estavam dispostos a morrer pelo Senhor, pelo Evangelho, homens que não tiveram as suas vidas por preciosa. O primeiro dele que nós vemos é Estevão. Estevão, ele era um diácono do Senhor, um servo do Senhor, que ouviu a chamada do Senhor. A palavra diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e um dia ele estava ali pregando, e a palavra do Senhor diz que ele pregou desde os livros do Pentateuco, né? Desde Gênesis até o Messias, que era Jesus. E ele pregou ali, e os homens, aqueles que não buscavam a face do Senhor, o apedrejaram. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo consentia na morte de Estevão. Mas esse homem, por amor ao Evangelho, e pregando o reino, e pregando o governo do Senhor, ele viu o Senhor sobre o trono. Ele ainda intercedeu por aqueles que estavam apedrejando, mas ele continuou pregando o Evangelho até a sua morte. Você vai ver o apóstolo Paulo que consentia na morte dele. Ele morreu pregando o nome do Senhor Jesus, foi assassinado. Você vai ver Pedro sendo crucificado. Homens que eles não tinham sua vida como preciosa, mas tinham a vida do seu Senhor e do seu Mestre como preciosa. E hoje em dia, quantos estão vendo a vida do seu Senhor e do seu Mestre como preciosa? Quem está amando mais o Senhor do que os seus próprios filhos, do que seus pais, do que sua mãe, do que sua esposa? Quem está acima dos seus bens? Quantos? Ainda essa noite eu orava ali com a Elisa, né? Antes de dormir, e sabendo já que eu iria ministrar essa palavra, eu orei e falei, Senhor, que a minha casa
não seja maior do que o Senhor. Que eu não me perca, que eu não me corrompa porque eu tenho uma casa. Que o nosso carro não seja maior do que o Senhor, que ele não possa te servir, que a minha casa não possa te servir. Porque esses recursos é para servir ao Senhor. Que o nosso salário não seja maior do que o Senhor, que ele sirva ao Senhor. Porque neste mundo, hoje, nós queremos estar tão bem acomodados com toda a estrutura para nós mesmos e esquecemos que as estruturas que nós temos hoje é para nos servir e servir o reino de Deus, é para receber as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Os seus recursos é para que Deus seja conhecido. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Que através da minha família Deus seja reconhecido. Que através da sua família Deus seja reconhecido. Que através dos seus recursos Deus seja reconhecido. Mas não que olhe para você e fale, olha quantos bens ele tem, e ele não se importa com a palavra do reino. Ele não anuncia o evangelho. Ele está tão bem acomodado, já conseguiu tantas coisas para si, que não consegue propagar o amor e a presença de Deus neste mundo. Você olha para os fariseus, e os fariseus tinham essa postura. Eles se vestiam muito bem, eles falavam de forma eloquente, mas falando, olha Deus, como eu tenho sido abençoado. Olha como eu tenho uma vida satisfeita. Olha como a minha vida é plena. Olha a vida destes como é tão vazia, eles não têm nada. Se julgava antes que a pessoa era cheia da presença de Deus porque tinha muitas posses. E o Senhor diz que quem deu tudo foi uma mulher viúva que deu tudo o que tinha. Seguir a Jesus, servir ao Senhor, é saber que Ele é a prioridade das nossas vidas e que tudo que nós temos é para servir no reino dele. Os seus filhos é para servir no reino de Deus. A sua esposa é para servir no reino de Deus. O seu marido é para servir no reino de Deus. A sua casa é para servir no reino de Deus. Os seus bens é para servir no reino de Deus. Só assim nós demonstramos que amamos o Senhor acima de todas as coisas. E isso é algo que Jesus pede, porque como nós podemos dizer que pertencemos a Ele, se nós queremos controlar tudo o que Ele nos deu? Como podemos dizer que nós pertencemos a Ele, se no meu dinheiro quem manda sou eu, não é Deus? Se na minha casa quem põe ordem sou eu e não é Deus? É por isso, se nós temos um Senhor, se submeta a esse Senhor e sirva a esse Deus de forma verdadeira. Ande nos caminhos dele. E o nosso Senhor Jesus diz em seguida, aquele que não carrega a sua cruz, no versículo 27, e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Eu falei com a Elisa, eu sempre tive dúvida, né, na questão desse texto. Você fala assim, eu não sei ler grego, né? Assim, será que a palavra que está lá mesmo é cruz? Porque você pensa assim, né? O povo, Jesus não tinha morrido ainda na cruz. Essa referência, eu pensava assim, poxa, é estranho porque Jesus ainda não tinha aparecido na cruz. Só que todo o povo conhecia a cruz já em Israel. Porque os romanos usavam ela para os malfeitores. E daí eu fui pesquisar, né? Eu fui ver lá, a palavra está lá, viu, gente? Né? Isso foi um pensamento meu, não quero abrir aqui um pretexto para que os irmãos falem assim, poxa, tem uma heresia aí. Não, nada disso. A palavra está lá, é cruz. A diferença é que o contexto da cruz já estava inserida em todas as nações em que Roma era dona, como que é? Soberana, essa é a palavra, em que Roma era soberana, porque os criminosos, os piores criminosos, eles condenavam a morte de cruz. E daí Jesus, como todo aquele povo que seguia, já estava acostumado a ver a cruz, né? Jesus, ele emprega essa palavra, e ele foi a primeira pessoa a dizer isso: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. E em vários outros textos dos evangelhos você vai dizer assim, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E Jesus foi a pessoa que usou uma figura que o povo estava acostumado a ver.
E a cruz era feita para os piores criminosos, aqueles que eram totalmente contrários à soberania de Roma. E no processo da cruz, como nós vemos nos evangelhos, a pessoa tinha que carregar, né, a cruz sobre os seus ombros, como exposição de sua vergonha, como uma sentença de que ia morrer de fato, que não tinha absolvição, uma vez que foi condenado, ele iria até a morte. E durante essa jornada, igual Jesus andou e caminhou e foi humilhado, os criminosos também, eles eram humilhados, eles passavam ali, as pessoas os xingavam, tacavam pedra, eles eram submetidos a essas coisas. E mesmo Jesus não tivesse morrido ainda na cruz ali, as pessoas conheciam qual que era a penalidade de cruz e como esse ato acontecia. E qual era a humilhação que se passava. E Jesus diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aquele que não... Qual era a certeza da condenação? A morte. A certeza da condenação por cruz era a morte. Aquele que não está disposto a morrer para si mesmo não pode ser chamado discípulo do Senhor. Aquele que não está disposto a dizer, Senhor, a minha vontade ela não importa, porque a tua vontade é a principal, não pode. Aquele que não faz isso, que não carrega a sua cruz, aquele que não morre para si mesmo, não pode servir ao Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ver uma pessoa que teve essa chamada. Marcos capítulo 10, versículo 17. Na verdade, essa pessoa era mais uma na multidão que foi dizendo, o que eu preciso fazer para te seguir? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu, ninguém é bom, exceto um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não negue, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa, vá e venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Nós conhecemos como a história do jovem rico. Ele falou assim, olha, eu conheço todos os mandamentos. Eu conheço toda a história. Eu ia na EBF, na Escola Bíblica de Férias, quando era mais novo. Eu ia na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Minha mãe e meu pai faziam um culto lá e eu conhecia todas as histórias. Eu sei todas as coisas que eu devo cumprir. Ele falou, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. O que ele não conhecia, Deus é soberano. O que ele não conhecia, os meus bens não podem me conduzir ao céu. O que ele não conhecia, amar a si mesmo ia fazer ele perder a salvação. O que ele não conhecia, que existe um lugar melhor para ele do que este mundo. E isto era morrer para ele. Vender tudo o que tinha. Isso era dizer, olha, o que eu tenho não é mais importante do que a presença do Senhor e do que o Senhor pode me dar no futuro. Isso é morrer para mim e para você. O que você tem não é mais importante do que as coisas que virão, que o Senhor Jesus nos prometeu, que é viver com Ele eternamente. As pessoas pensam muito nas coisas daqui e acham que está tudo bem, enquanto eu tiver uma vida onde eu tenha dinheiro, tenha bens, tenha recursos, está tudo bem. Vai chegar um dia que esses recursos não poderão dar acesso à presença de Deus.
Vai chegar um dia que esses recursos, a pessoa vai chegar no local e falar: Senhor, Senhor, eu te servi, eu te honrei, eu preguei no teu nome, eu fiz tantas coisas no teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque por mais que ele tenha feito alguma coisa, tinha lido todos os livros da Bíblia, ele teve a sua vida como mais importantes e os recursos deste mundo como mais importante. Então saiba de uma coisa: eu e você devemos carregar a cruz. Nós devemos saber que nós devemos morrer para nós mesmos. Nós devemos nos comportar como homens que só têm vida em Jesus, porque as coisas deste mundo são passageiras. Outra passagem que o Senhor diz: um homem rico, abastardo, ele falou assim: nossa, tenho sido abençoado, os celeiros estão cheios, vai vir a próxima colheita e eu preciso estocar esses alimentos. Diz ele que ele quebrou os armazéns que ele tinha e construiu ainda outros maiores, só que ele não sabia que seria os seus últimos dias. E daí o Senhor diz: louco, louco. O Senhor chama de louco porque ele quis os recursos deste mundo e não se importou com as coisas de Deus. Olhe, um verdadeiro discípulo, ele mortifica a sua vida dia após dia, tendo o seu trabalho no Senhor como mais importante, a presença do Senhor como mais importante. Os bens que nós recebemos, eles servem a Deus. Durante a crucificação, além de saber que eles estavam mortos, eles sabiam que iriam sofrer açoites, eles sabiam que iam sofrer humilhação. Irmão, se for preciso se humilhar por amor de Cristo, se humilhe. Se for preciso sofrer acusação por amor de Cristo, Pedro sofreu acusação por amor de Cristo e depois apanhou por amor de Cristo, e ele disse assim, a palavra do Senhor diz: e eles saíram felizes porque sofreram por amor de Cristo. Mas saiba de uma coisa: sempre carregue consigo a verdade do Evangelho. Porque para este mundo parece ser humilhação e estar humilhando um cristão, na verdade é mais uma vez o reino de Deus sendo proclamado e eles não estão ouvindo. Nós vamos sofrer como cristãos por causa do Evangelho neste mundo. Mas saiba de uma coisa: vai valer a pena. Porque o que nós vivemos nessa era não pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada no céu. Então, não tenha a sua vida como mais importante, mas tenha o Evangelho da cruz como mais importante, a palavra do Senhor como mais importante, que vidas se acheguem ao Cordeiro de Deus, porque isso é mais importante, que a sua vida seja para que pessoas conheçam o Senhor teu Deus, que pessoas se entreguem ao Senhor teu Deus, e que olhem para você e vejam Cristo, e vejam a glória de Deus. Essa semana uma pessoa chegou assim para mim: cara, você fuma um baseado? Assim, né? Já basta o pastor que quando eu estava com sono falou: Cris, você está emacunhado. Que eu saí da rotina de serviço, né? Uma pessoa falou assim: você... Ele falou assim: o cara falou assim para mim: é que você é assim igual a eu, né? Assim, mas eu vou entender o porquê. Você é igual a eu, você está sempre de boa, tranquilo, está sorrindo, né? Ou seja, ele estava dizendo: eu fumo. Eu falei: não, cara, isso é Jesus. Isso é a presença de Deus. Eu estou tranquilo, você me conhece assim por causa da presença de Deus que habita em mim. O mundo, até as coisas de Deus que transformam as nossas vidas, o mundo tenta corromper. E eu disse para ele: não, isso é Jesus. Então você é da paz. Mas é a glória de Deus que faz as pessoas verem algo em nós, e as pessoas ficam incomodadas a ponto de perguntar se a gente usa drogas, e você tem a oportunidade de falar: eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador que me amou, e é por isso que eu sou assim. As pessoas têm que ver Jesus em você. Mesmo que com um olhar meio perdido igual dele, ele pôde ver Jesus depois que eu falei. Irmãos, chegou a hora de o mundo olhar para nós e ver uma igreja que não está preocupada com aquilo que ela possui, mas está preocupada em pregar o Evangelho a qualquer custo. Chegou a hora do mundo olhar para nós e ver servos de Deus que estão pregando o Evangelho
para que pessoas como que estão perdidas no mundo possam ouvir esse evangelho e se tornar como nós, servos de Cristo. Chegou a hora desses servos de Cristo que ouviram a palavra do evangelho, pregarem o evangelho, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Chegou a hora de morrermos para nós mesmos e honrar o nosso Deus com a palavra do reino, porque o Senhor diz que aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele. Chegou a hora do evangelho, que nós declaramos que é vivo e eficaz em nossas vidas, ser ministrado a toda a terra e a toda a criatura, e de fazer discípulos em meu nome. Chegou a hora das pessoas olharem Jesus em você e quererem ter esse mesmo Jesus e falar assim: eu vou viver como o Cristiano vive, eu vou viver como a Rosana vive, eu vou viver como o fulano que é servo de Deus vive, não me importando com as coisas deste mundo, mas me importando com a presença de Deus, e que ela transforma um caráter e a história de um homem. Chegou a hora do mundo ver os verdadeiros discípulos e falar: eu quero seguir o Senhor dele. As nossas vidas têm que apontar para Cristo Jesus. Se você é um cristão e as pessoas não estão vendo Jesus em você, tem alguma coisa errada. Chegou a hora de carregar a cruz. Chegou a hora de morrer para si mesmo. Chegou a hora de olhar os recursos que você tem e falar: eu vou empregar para o reino de Deus. Chegou a hora de Cristo ser mais que suficiente para a sua vida. Esses são os verdadeiros discípulos. Carregue a sua cruz. Tem uma frase aqui que é do Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: não há coroa sem cruz e nem há céu sem calvário. Nós vamos receber uma coroa porque nós passamos por Jesus e Ele derramou seu sangue precioso na cruz, ali no Calvário. Só há redenção por causa do sangue do Cordeiro. Só há transformação em nossas vidas porque Cristo Jesus, Ele nos transforma e nos molda segundo o seu caráter. Mas eu e você, discípulos do Senhor, temos que desejar sermos igual ao nosso Mestre. E o título dessa mensagem, eu não falei no começo, é: calcule o preço. Calcule o preço, porque nessa mesma história, Jesus vai dizer, no versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele. Em Israel, em alguns lugares era normal verem construções de torres. E alguns não terminavam. E as pessoas riam disso. Jesus sempre falava de coisas que o povo conhecia. E em Itanhaém, onde eu nasci, havia uma edificação que caiu agora, acho que tem uns 2, 3 anos que essa edificação caiu. Mas ela começou a ser construída, acho que quando eu nasci. Chamava o esqueleto de Itanhaém. Né? E todo mundo sabia assim, que se queria marcar algum evento ali próximo, onde que é? Né? Daí depois colocaram um outdoor da Ecamax, esse negócio assim. Né? Onde que é? Lá no esqueleto. Onde que é? Em tal lugar. É a 7ª agência, que era a agência de venda de imóveis. E onde que fica? Perto do esqueleto. E todo mundo via aquilo lá, e por anos eu sempre falava: olha esse esqueleto aí, sempre me incomodava, né? Só que derrubaram, porque ele foi construído avançando o terreno, né? Mas era o esqueleto que todo mundo conhecia. E a pessoa ali não calculou o custo para construir, não chamou ali um agrimensor para ver onde poderia construir, e foi perdido todo o investimento que fizeram ali. E o Senhor Jesus, ele fala assim: olha, se alguém for construir alguma coisa, tem que calcular o preço. Agora, o que serve isso para mim e para você? Ele está falando sobre discípulos. Calcule o preço de seguir a Jesus, você que é discípulo. Não, a palavra do Senhor, ele vai apontar assim, dizendo assim, né, que aquele que põe a mão no arado e rejeita, e despreza,
ele não tem parte com o Senhor. Calcule o preço. O preço é a sua vida. Vai te custar tudo seguir a Jesus. Vai custar o tempo que você vai falar assim, nossa, hoje a gente poderia ir no cinema. Mas por seguir a Jesus, você vai deixar o cinema e vai honrar ao Senhor num culto. Vai te custar tudo. A gente podia ter um tempo de qualidade neste mundo para ter prazeres nossos, e daí você vai ser encaminhado por Deus. Não, você não vai para esse lugar que você planejou. Você vai em tal lugar e vai pregar o Evangelho. Você vai ter as suas vontades, mas o que vai prevalecer vai ser sempre a vontade de Deus. Uma vida de um discípulo, você tem que calcular o custo. Você está disposto a dar tudo ao Senhor? Essa semana, né, nós tivemos ali a mensagem da Mari, lá escrita, né? E lá fala, né, sobre as escolhas que nós temos que fazer. A quem tem um eu nos céus além de ti. Salmo de Asaf. E Asaf, nesse texto, ele está olhando para todo o contexto de Israel, e ele olha assim, olha, quando eu vou até o templo, quando eu vou buscar a face do Senhor, quando vai ser a minha turma que vai louvar a Deus, né? Porque Davi havia ali separado em turmas, né, para servir ao Senhor ali na tenda de Davi. E daí ele olhava para lá e falava assim, quando vai ser a minha turma? Quando vai ser? Qual é a escala? Poxa, a escala está só para a semana que vem, mas eu estou querendo que seja agora. Eu quero que seja agora. A quem tenho eu nos céus além de ti, e não há nada na terra que eu queira mais do que a ti. Custava tudo para ele, que ele queria estar na presença de Deus. Vai custar tudo para um discípulo estar na presença de Deus. Vamos ter que fazer escolhas, e você vai provar que vai ser um discípulo fazendo a vontade do seu Deus. Vai te custar tudo. Então calcule. Veja aí. Igual quando você passa o trajeto no Waze e ele recalcula o trajeto. Começa a recalcular o trajeto da sua vida. Qual é a prioridade de Deus? Calcule o preço de seguir a Jesus. Calcule o preço de servir a palavra, o Evangelho do Reino. Calcule o preço de servir no ministério de louvor. Calcule o preço de ser diácono. Calcule o preço de ser presbítero. Calcule o preço de ser pastor. Calcule o preço de ser um seguidor de Jesus que vai anunciar o reino de Deus. E veja como que está. Você está construindo uma torre e parou? Ou você vai concluí-la? Porque para concluir essa torre, vai te custar tudo. A sua vontade, ela vai ter que ser colocada de lado, para que o Evangelho seja pregado, para que as coisas de Deus funcionem. Vai te custar tudo. O ministério de louvor, para esse louvorzão, né? Acho que é o louvorzão que a gente mais ensaiou, né? Mais gastamos tempo aqui. E nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. E nós escolhemos, vamos fazer para Deus. Quantas vezes você mesmo optou em fazer algo para Deus em detrimento a algo que você poderia fazer para si? Isso é um sinal de que você é um verdadeiro servo do Senhor. Olhe o que você está começando a construir. Considere e fale, Senhor, eu estou disposto de ir até o fim pelo teu reino. E você só vai conseguir fazer isso se você olhar para Jesus e falar, eu só consigo com o Senhor. Ninguém vai conseguir fazer isso sem a presença de Jesus. Ninguém vai conseguir fazer isso sem comunhão com Ele, sem o Espírito Santo. Ninguém vai conseguir fazer isso se não meditar na palavra de Deus. Ninguém vai conseguir fazer isso se não fizer como a Rosana disse, nós amamos os teus mandamentos. Ninguém vai conseguir fazer isso se não olhar para a palavra do reino e falar assim, eu conheço essa palavra e eu vou vivê-la. Precisamos voltar a ler a Bíblia com intensidade. Precisamos voltar a orar com intensidade. Precisamos pregar o Evangelho com intensidade. Precisamos retornar ao lugar aonde você vai estar dizendo, Senhor, mesmo que me custe tudo, eu calculei o preço e vale a pena te seguir. E vale a pena te honrar. Porque o Senhor está comigo.
E eu sei, eu posso fazer, porque o Senhor está comigo. A mesma coisa ele vai dizer no versículo 31, ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera-se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro rei ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Um dia, já falei dele hoje, Josafá estava no meio de um vale, com toda a nação de Judá. E daí diz a palavra do Senhor que havia 2 reis que estavam o oprimindo e ia entrar em guerra com eles. E daí juntou mais um rei, 3 reinos contra um reino. E Josafá estará ali no meio. E ele olha para todo o povo e olha para aqueles que estão cercando em volta ali no meio do vale. Não tinha para onde ir. Se você já está no lugar mais baixo e todo mundo está te cercando, não tem para onde correr. E ele olha ali para aquele lugar e ele entende: eu não sou capaz, eu não consigo, sozinho eu não posso. Esse povo aqui contra todos esses exércitos não será capaz de vencer. Mas ele olha e fala: o Senhor pode. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. É a oração de Josafá. Não é uma oração longa. Ele fala: os meus olhos estão em Ti. A minha segurança está em Ti. A minha força está em Ti. Tudo que eu sei é que eu estou firmado em um Deus que não falha, que não é abalado, que não perde uma batalha. Tudo que eu sei é que eu estou em Ti. E você e eu temos que andar com essa mesma postura. Calcule o preço. Veja o tamanho do exército que está ao seu redor. Se Deus estiver contigo, se você estiver em Deus, você vence a batalha. A palavra do Senhor diz que eles louvaram, adoraram ao Senhor. Um profeta se levantou ali e ele ouve a seguinte frase: nessa peleja não tereis que pelejar. Só contemple o que o Senhor teu Deus irá fazer. E daí outro se levanta em adoração e diz: o Senhor é bom e a sua lealdade dura para sempre. E enquanto eles adoram ao Senhor, enquanto eles submetem a sua vida ao Senhor, eles calcularam o preço e viram que servir ao Senhor é melhor. Enquanto eles fazem isso, a palavra do Senhor diz que Deus pôs emboscadas no meio dos inimigos, e eles olhavam para ali onde estava o arraial de Judá, o povo de Judá, e viam ali como poças de sangue, e disseram: eles não suportaram o peso de nós que somos seus inimigos, e eles mataram uns aos outros. E daí eles falaram: vamos lá e vamos saquear tudo. Só que daí eram 3 reis, um olhou para o outro e calculou assim: eu consigo vencer esse. Daí ele foi lá e guerreou contra um. Depois sobrou mais 2 reinos. Daí falou assim: eu vou derrotar aquele e eu vou pegar tudo que eles têm, tanto desse exército quanto o povo de Judá. E a palavra do Senhor diz que eles lutaram durante a noite. Eles pelejaram uns contra os outros e todos pereceram naquele vale. E o povo de Judá saiu ileso. E a palavra do Senhor diz que eles saíram com todas as riquezas que os seus inimigos tinham. Saiu com os espólios, né? E é assim a vida do cristão. Calcule o preço. E saiba de uma coisa: depois de calcular o preço, você decidiu entregar a sua vida por completo para servir o Senhor teu Deus. Ande com Ele todos os dias. Ande sobre os passos de Jesus. Ande sobre as promessas dEle, sobre a palavra dEle. Ande segundo a sua vontade. Porque em Marcos capítulo 10, Pedro vai dizer assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro calculou o preço e falou: o Senhor é mais importante. Vai dizer assim, vou ler o versículo e nós vamos encerrar. Marcos 10, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu:
Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais e filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições e na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Pedro disse: Senhor, nós temos deixado tudo. Pedro calculou o preço e falou: vale a pena. Pedro, ele calculou o preço, e quando Jesus falou com ele, segundo a palavra do Senhor, ele foi lá e pescou vários peixes. A rede não podia conter. Depois que ele pescou todos aqueles peixes, a Bíblia vai dizer assim: ele deixou o barco, deixou a rede, deixou o peixe e começou a seguir Jesus. Todo aquele recurso que ele obteve, ele falou assim: não é mais importante do que seguir a voz do meu mestre. E na minha e na sua vida, todos os nossos recursos não vão ser mais importantes do que ouvir a voz do meu mestre. Então, eu vou dizer para você: calcule o preço de seguir a Jesus. Está disposto a segui-lo? Porque, como diz a canção, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um sofrer, ainda existe um morrer, ainda existe um negue-se a si mesmo, ainda existe uma entrega que você tem que dar que é maior do que você pensa que talvez que você já tenha dado. Ainda existe uma entrega maior do que você pensa que já tenha dado. Se você não deu tudo, se os seus bens não servem ao Senhor, se a sua casa não serve ao Senhor, se no seu trabalho você não serve ao Senhor, você não entregou tudo. Recalcule o preço e veja como agradar o meu Senhor por completo. Como agradar o seu Senhor por completo. Porque o Senhor nos chama para sermos semelhantes a Ele. É para chegar o tempo em que as pessoas vão olhar para nós e falar como falava para os profetas: está vindo o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, aquele a quem Deus fala com Ele. E se você tiver dúvidas, você pode ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor no livro de Hebreus vai falar assim, que antes ele falava pelos profetas, mas agora ele fala através do Filho. E o Senhor Jesus, e a palavra do Senhor vai dizer para Pedro, para João e para Pedro, Tiago e João, quando eles estão no monte ali, eles veem a transfiguração de Jesus, vem uma nuvem e os cobre, e ele fala assim: este é meu filho, a ele ouve. Fala quando Jesus foi batizado, João vai lá e derrama a água sobre Jesus, no batismo, ele submerge ali, e a pomba que representa o Espírito Santo, e Deus fala do alto dos céus: este é meu filho amado em quem me comprazo, este é meu filho, a ele ouça. Servos estão dispostos a servir o seu mestre, ouçam a voz de Jesus. Hoje ele fala através do Filho, e você vai conhecer o Filho quando pegar aí e abrir a sua Bíblia e meditar nas palavras dele. E você vai ser como o filho, que depois de meditar nas palavras dele, vai agir como um filho. Porque o filho disse assim: eu faço o que vejo meu pai fazer. O meu pai trabalha e eu também trabalho. E agora você vai dizer: Jesus trabalha e eu também trabalho. E eu faço o que vejo o meu Senhor e meu mestre fazer. E vocês serão os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Se levante, discípulos do Senhor, se levante agora nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante dele, vamos entender que há um preço, há um custo, e que nós devemos nos render à palavra dele e seguir a ele de todo o coração. Não existe nada mais importante do que o Senhor das nossas vidas.